A história começa com uma garota perguntando se ele não sentia falta do coração palpitar. Aquela pergunta deixa o garoto confuso, que pergunta se ela tinha comido algo estragado. A jovem era Jane Arin, e o rapaz era Nan Do-yoon. Eles eram amigos de infância, desde da primeira vez que Nan a viu. Ele sabia que Arin era igual a ele. Ambos preferem a lógica, a realidade acima da magia. E Arin pensava da mesma forma. Quando a puberdade chegou, eles se declararam e começaram a namorar. Ambos eram obcecados por notas e ignoravam tudo que era inútil, tornando esse namoro gratificante para Nan. Mas o que diabos ela quer dizer? Pensa Nan. Eles iam e voltavam da escola juntos, estudavam juntos, iam em encontros como qualquer casal. E ainda assim a distância entre nós não mudou desde o fundamental, disse Arin. Nan pergunta se não era isso que ela queria. Ela responde que sim, e que ainda gosta dele. Essas palavras fazem o Nan ficar sem jeito. Arin percebe isso e diz que casais com tanto tempo juntos não ficam envergonhados só com isso, e que estavam deixando algo passar. Mas ele diz que ficou assim porque foi algo inesperado, e que deviam definir o que era amor. Arin fala que ele estava fugindo da pergunta, e pede para escutar com atenção, e começa a falar: eu gosto de você, sem parar. Arin pergunta como ele se sentia, e Nan entende o que ela queria dizer, e pede para continuar. Ela explica que tem 2 pontos. O primeiro era que o amor é lógico e ilógico ao mesmo tempo, e que pessoas lógicas como eles vivem um amor incompleto por causa disso. Mas Nan pergunta se já não bastava ela estar satisfeita do jeito que estava. Arin responde que sim, mas não tinha motivo parar só por aí sem testar outras coisas. A curiosidade e a capacidade de entender padrões são os responsáveis pela evolução humana, diz Arin. Ficar parado por medo só vai te deixar para trás. Em um mundo que muda rápido, você tem que acompanhar o ritmo, completa Arin. Nan concorda com ela e pergunta se ela queria sair no encontro depois da escola. Pegando Arin de surpresa, Nan explica que o humor e o horror surgem do inesperado. Então essa pode ser a chave para palpitar o coração. Na saída da escola, Arin diz que um encontro no meio da semana não parece ruim, e pergunta para onde eles iriam. Mas Nan responde que não, sabe, afinal está quebrado, deixando Arin surpresa, que pede para sua assistente virtual preparar um encontro acessível. Mas Nan diz que o objetivo de um encontro surpresa é enfrentar as dificuldades. Arin reflete por um tempo, e concorda que essa era uma situação inesperada, fazendo Nan pergunta se isso não fazia seu coração palpitar. Mas o pagamento da Arin cai na conta dela nesse momento. Isso faz o meu coração palpitar, afirma Arin, deixando Nan cabisbaixo. Arin pergunta se ele não quer comer algo e ele responde que sim. Eles vão a uma praça, onde Arin compra uma metadinha. Ela se desculpa falando que está tentando economizar, e Nan fala que não tem problema. Eles sentam num banco para comer, mas Nan questiona que essa situação é estranha, e de repente dá um abraço na Arin. Ela pergunta o que ele está fazendo. Nan responde que estava tentando fazer o coração dela disparar, e questiona se foi uma má ideia. Se vai me abraçar, então faça isso do jeito certo, responde Arin, enquanto senta entre as pernas dele, deixando Nan surpreso. Ele pergunta o que acontece depois deles virarem um casal romântico. Arin responde que um casal romântico já teria essa resposta. Então eles não tinham que se preocupar com isso agora. Essa sensação faz o coração de Nan disparar, deixando ele com medo. Se começarmos a agir igual a um casal romântico, e agir com base nas emoções, sinto que eventualmente vamos brigar e acabar terminando, reflete Nan. Não quero te perder como amiga e namorada. Esses sentimentos vêm do fundo do meu coração, termina Nan. Então ele dá um abraço forte, enquanto diz que a ama muito. E por isso eles vão procurar por esses gatilhos que fazem o coração palpitar. Essas palavras fazem o coração de Arin disparar. Nan chama por ela. Arin diz para ele não apertar lá de surpresa, e ele se desculpa. A operação fazer o coração disparar havia começado. No entanto, o coração já tinha disparado. No dia seguinte na escola, Arin aparece com o cabelo solto. Nan pergunta por que disso, e ela explica que esse será o evento que vai fazer o coração de Nan disparar. Arin diz que esse era o evento, prender o cabelo da sua namorada, e pergunta se seu coração começou a disparar. Mas Nan havia esquecido disso, e pensa que os dias seriam assim, até eles se tornarem um casal romântico. Ele lembra do que tinha falado ontem, e pensa que não vai voltar atrás com suas palavras.
mas ele não estava tão animado para isso. Arin pede para ele amarrar seu cabelo agora, pegando Nan de surpresa. Ela diz que se sente à vontade com o cabelo preso, mas Nan fala que nunca fez isso antes. Arin diz que não é difícil, e que era para focar no nó, e depois prender o cabelo. Na hora que ia começar a fazer, ele trava, e diz que não pode fazer isso. Arin pergunta o motivo, e Nan responde que queria ver tutoriais no YouTube primeiro, e que não queria bagunçar o cabelo dela. Arin diz que está tudo bem, e que iria esperar ele aprender, e que estava ansiosa para isso. Nan pensa que não estava a fim de fazer isso, mas como foi ele propôs, então iria dar o seu melhor. Você pode ser a minha parceira de prática? Pergunta Nan. Jisoo, a garota da frente, diz que não. Ele diz que já aprendeu a prender o cabelo. Entretanto, ela explica que não era por causa disso, mas que ele já tinha uma namorada, então seria estranho ele prender o cabelo de outra garota. Nan diz que Arin não se importaria com isso, mas Jisoo diz que não, e que mesmo ela não ligando, ele como namorado deveria se importar mesmo que pouco, afinal ele pode acabar magoando ela sem perceber. Então Nan continua vendo tutoriais, enquanto pensa que estava junto da Arin pelo motivo dela não se importar com essas coisas, mas o professor acaba flagrando ele com o celular, e chama ele para conversar na sala dos professores. Nan pergunta se tinha que ser agora, mas o professor questiona se ele prefere que fosse amanhã. Enquanto eles saíam, Arin estava distraída com uma borboleta. A aula acaba. Arin se despede das suas amigas, e espera Nan para irem embora. Ela se pergunta para onde ele foi. Então Nan chega correndo e pedindo desculpas. Arin pergunta o que aconteceu, e ele explica que foi pego pelo professor. Nan questiona se ela estava brava. Arin responde que não, afinal ele não era de sumir sem dizer nada. Ela pergunta se foi por causa do celular. Nan responde que sim. Arin questiona se ele estava vendo tutoriais de prender o cabelo. Nan responde que já tinha virado pro plano de prender cabelo. Arin se desculpa que ele se encrencou por causa dela. Nan reflete que mesmo atrasado Arin não se irritava com ele. Ela nem ficaria brava se ele prendesse o cabelo de outra garota, mas em vez de ficar com raiva de mim, ela fica com raiva de si mesma, só porque ela me ama. Ele se desculpa, dizendo que queria aprender da maneira certa. Sabe, parece que vou ter que fazer isso muitas vezes, e no futuro terei que fazer muito mais. Não é? Como se a gente tivesse uma filha no futuro? Pergunta Arin. Nan responde que não era desse jeito. Ela se aproxima. Ainda bem, porque eu prefiro que fosse um menino. Ela pergunta o que ele preferiria. Nan diz que também quer um menino. Nan pensa que se conhecem há 9 anos, e namoram 1 ano e 6 meses. Se essa era o sentimento do seu coração disparar que Arin estava falando, então não é uma sensação tão ruim. Então Nan prende o cabelo dela e pergunta se estava estranho. Arin responde que não era isso, mas pelo tempo que passou olhando tutoriais, ele acabou fazendo algo simples, mas ele diz que esse combinava mais com ela. Em outro dia, Arin procura por algo num cano. Nan questiona o que ela está fazendo. Ela diz que está em busca do evento que fará seu coração palpitar. Afinal, ela tinha feito um ontem. Era a vez do seu namorado. Nan diz que ela está muito feliz. Ela diz que sim, e que metade da diversão está em esperar que algo acontece. Ela está tão animada que começa a procurar nos bolsos dele. Nan diz que não tem nada aí. Arin pede para procurar na mochila dele, mas Nan nega o pedido. Arin parece aceitar o não, mas decide fazer um ataque surpresa, obrigando Nan a fugir dessa situação, enquanto Arin manda ele entregar a bolsa. Essa correria faz eles chegarem cedo na escola sem ninguém na sala. Arin diz que gosta disso, afinal dá a sensação de ser uma aluna exemplar, e que gostava do ar frio e denso pela manhã. Nan concorda falando que podem ter um momento a sós. Arin gosta do que ouve, mas diz que está um pouco decepcionada. Enquanto Nan pensa que o coração de Arin só dispara com coisas intensas, ela coloca sua mesa do lado dele. Nan pergunta por que ela está fazendo isso. Ela diz que não tem problema já que chegaram cedo, e questiona se ele não gostava. Nan responde que gostava, e oferece seu fone para ouvirem música juntos. Não pule essa parte, diz Nan. Eu não gosto dessa música, responde Arin. Eles aproveitam esse momento, mas Nan acha esse silêncio muito estranho, e questiona se devia dizer algo. Mas nessas situações, ele não se preocupava com nada, mas só de olhar para aqueles olhos brilhantes, ele perdia a capacidade de falar. Então Nan diz que precisa ir no banheiro. No banheiro Nan pensa que tem que se recompor,
pois estava distraído nos gatilhos que fazem o coração disparar. Então decide a voltar a falar como de costume. Diz que vai se desculpar pela demora e que vai fazer a tensão habitual deles voltar, mas quando volta, ele encontra Arin dormindo, deixando Nan surpreso. Ele se sentia e deita do lado dela. Essa situação acabou com a determinação dele. Ele pensa que Arin é realmente muito bonita. Seus cílios longos e graciosos, sua pele branca como a neve. Fazia tempo que ele não via o rosto dela de tão perto, e de repente ele que estava ficando sem graça. Ele admira seu rosto. Isso faz seu coração palpitar. Nan resolve chegar mais perto, e mais perto, até que percebe algo. Arin parecia estranha. Nan percebe que ela estava acordada. Ela ataca dizendo que isso era trapaça. Essas coisas que ele fez. Arin pede para fazer isso de novo. Nan pergunta se isso fez o coração dela disparar. Essa pergunta faz ela apertar os pulsos dele. Nan questiona o motivo dela fazer isso. Arin se vira, imaginando um beijo. Isso deixa ela toda vermelha, fazendo Arin chamar ele de idiota, e diz para ele esquecer isso. Nan se desculpa mesmo não fazendo nada de errado. Assim, o terceiro evento de disparar o coração terminou em fracasso. Ilusão. I just wanted you to know that I'll never